Boa tarde. Depois da onda de violência nos presídios de Manaus e da repercussão rápida nas redes sociais, a população da capital está com opinião dividida com relação aos culpados que levaram a toda essa sensação de medo que tem tomado conta das famílias amazonenses. Para seu Geraldo, primeiro é preciso pensar na população que se vê à mercê da violência e da criminalidade. A Comissão de Direitos Humanos foi criada na época do governo Fernando Henrique Cardoso só para defender bandidos, só para o bandido ter privilégios que hoje tem nas penitenciárias, nas cadeias, em todo o Brasil. O pai de família não tem direito à indenização. O bandido vai e mata o pai de família e não tem direito à indenização. O bandido vai e mata outro bandido na penitenciária e o Estado tem que indenizar, é responsável por isso. Nas ruas, há também quem diga que as autoridades têm uma parcela de culpa para o que acontece na segurança e no sistema prisional. Isso é mais culpa deles, dos governantes, porque não sabe administrar um país, um Estado. Isso tudo aí precisa de uma atitude forte. Nesse domingo, o programa Canal Livre, transmitido pela Band, foi dedicado à discussão sobre os massacres que chocaram o Brasil em 2017. Só no Amazonas foram 64 presos mortos na prisão. Dentre os problemas, os especialistas na área de segurança deram enfoque sobre a precariedade do sistema prisional brasileiro e o desafio de combater o tráfico de drogas no país. O telefone celular, a comunicação, é o núcleo, o coração das facções criminosas. Exato. Elas trabalham, toda a estrutura delas, hierarquia de decisão, coordenação, acompanhamento, é tudo feito através do telefone celular. O bloqueio do celular no regime fechado é uma necessidade urgente. Nós precisamos deixar os presos ligados a facções, os mais violentos, mais cruéis, em isolamento muito mais intenso do que estão hoje. Existem 3 fatores importantes em todo o presídio. A gestão tem que ser muito eficiente nesses 3, que é controle, controle e controle. Aqui no Estado, consultamos este sociólogo para comentar sobre o desafio da ressocialização dos presos. Outro tema que passou a ser discutido com as chacinas. O que nós temos que entender em relação à prisão é que a prisão, tal como nós a conhecemos, ela existe há 200 anos. E há 200 anos se fala que é preciso reformá-la e que é preciso reformá-la para poder ressocializar os presos. Isso é uma das grandes mentiras que nós aceitamos em nossa sociedade. A prisão ela não tem a menor condição, da forma como ela é organizada, não tem a menor condição de ressocializar ninguém. Ela é um espaço de tortura, é um espaço de sofrimento, é um espaço de violência. Já esta antropóloga ressalta a parte negativa de como o assunto é tratado nas redes sociais e a banalização da vida humana. E as redes sociais parecem ser um espaço muito profícuo para esse tipo de atuação, porque da feita que o contato pessoal é suspenso, a impressão que eu tenho é que barreiras morais, barreiras éticas e mesmo o constrangimento que nos acompanha nas relações sociais, eles são suspensos. Acadêmicos também divergem opiniões sobre a morte de internos condenados ou ainda à disposição da justiça. Então as pessoas estão hoje com aquele pensamento de cada um por si. É muito difícil julgar isso daí. É que negócio, só pode deixando para depois e agora também incontrolável. E neste domingo, mais 4 detentos foram mortos dentro de uma unidade prisional aqui do estado. Desta vez, foi na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. A tensão, que começou ainda na madrugada, se estendeu até a noite. Noite agitada no presídio que foi reaberto em Manaus. Policiamento reforçado lá dentro, inclusive com um batalhão de choque. Era um segundo motim no mesmo dia, que começava na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro histórico de Manaus. Toda essa movimentação de familiares do lado de fora e da polícia reforçando a segurança aqui no entorno do presídio ocorreu momentos depois de pelo menos 4 explosões lá dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já era tarde da noite quando familiares começaram a chegar em busca de informações. Tudo bem, né, mano? Tudo bem. Sem conseguir notícias, colocaram fogo em papelões no cruzamento em frente ao presídio.
Enquanto familiares protestavam, pedindo informações, ambulâncias foram acionadas para atender presos feridos no motim na noite de domingo. Já se passava das 10 da noite, hora local, quando a tropa de choque deixou a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Segundo um balanço feito pela Secretaria de Administração Penitenciária desta segunda rebelião do domingo, 7 detentos ficaram levemente feridos e foram levados a um pronto-socorro da zona centro-sul de Manaus. No intervalo de 15 horas, 2 rebeliões foram registradas no mesmo presídio em Manaus. A primeira começou ainda na madrugada de sábado para domingo, quando 4 detentos foram mortos, 3 decapitados e 1 por asfixia, em razão de terem inalado muita fumaça dos colchões queimados durante o motim. Por meio de nota, a secretaria responsável pelo presídio informou que depois da recontagem, 2 presos não foram localizados. Possivelmente teriam fugido do local. Infelizmente é mais uma tragédia anunciada. Mas essa tragédia, infelizmente, ela tem muito a ver com uma falha administrativa. Porque lá dentro tem estuprador, tem pessoas da facção rival que devem o crime, que estão no meio dessa facção também. Então, de alguma forma, eles teriam que responder, estão respondendo dessa forma que vocês, infelizmente, nós estamos presenciando mais uma vez esse fato negativo para o estado do Amazonas. O pessoal vem para cá porque não tem nenhum outro lugar para colocar, é só isso, porque isso aqui é um lixo, todo mundo sabe, isso aqui foi desativado, teve que voltar, então... Quer dizer, nós estamos hoje pagando por consequência da ausência do governo. Apesar de ter sido visto no local, o secretário de Administração Penitenciária não falou com a imprensa. E o governo estadual também não divulgou o motivo das rebeliões. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi fechada em outubro do ano passado por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que considera o local insalubre. Mas diante da crise no sistema prisional do Amazonas, o governo do estado decidiu reabrir a cadeia e transferir detentos do Compage, onde aconteceu a rebelião que terminou com o massacre de 56 presos na semana passada. Apesar de o presídio ter capacidade para 104 internos, mais de 280, que dizem ser do PCC, estão aqui dentro. E hoje pela manhã, 20 internos que estavam sendo ameaçados foram transferidos da cadeia pública para o município de Itacoatiara. E para reduzir a população de presos provisórios, o Tribunal de Justiça do Amazonas vai promover um mutirão carcerário. Pela manhã, 20 internos que estavam sendo ameaçados dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foram transferidos sob forte esquema de segurança para uma unidade prisional na região metropolitana. A solicitação foi feita pela Defensoria Pública do Amazonas. E esse grupo é um grupo que no jargão prisional eles chamam de oprimidos. Então são presos que não têm contato, são presos de crimes que são muito visados e eles acabam sendo vítimas em potencial. E a ideia de tirar esse grupo é para dar uma aliviada na pressão dentro do presídio. Neste domingo, 4 detentos foram mortos durante uma rebelião na Vidal Pessoa, que começou ainda na madrugada. 11 internos precisaram de atendimento médico. Depois do motim, uma contagem revelou que pelo menos 2 presos estão desaparecidos. A Polícia Militar reforça a segurança na região. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa é um prédio centenário localizado no centro de Manaus. Em outubro do ano passado, ela foi desativada por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, justamente pela falta de estrutura para abrigar os detentos aqui nesse local. A saída dos internos para outra unidade também era uma reivindicação antiga dos moradores aqui da área. Hoje, quem mora, trabalha ou precisa passar aqui por perto, diz que tem medo. Nós ficamos tementes, a gente não pode sair muito de casa. Eu, pelo menos, eu passo aqui muito rápido, porque é complicada a situação, né? Aqui no centro eu acho que nem era para ter isso, né? Os bandidos ficam livres e nós somos os prisioneiros. Infelizmente, a realidade é essa. Olhar atento a qualquer movimentação estranha, diferente, né? A gente fica apreensivo com essas fugas, né? Nunca se sabe. Esta estudante diz que na semana passada, quando a cadeia foi reativada, ela não teve coragem de ir para o estágio, que fica ao lado da Vidal. É um pouco complicado, né? Porque a gente já não se sente muito seguro, né? Ainda acontece tudo isso, assim, então a gente fica um pouco com medo de andar na rua e tal. E assim, sobre a questão dos presos, né? Eu acredito que por mais que eles tenham feito algo de errado e tudo mais, eles mereciam um pouco mais de segurança lá dentro. No sábado, 4 presos por atraso no pagamento de pensão alimentícia foram liberados do complexo para responder em liberdade.
Ontem, a polícia encontrou 3 corpos em um dos acessos ao Compage. O IML trabalha para determinar se eles são detentos mortos durante um motim. O Tribunal de Justiça do Amazonas iniciou um mutirão carcerário para tentar diminuir a população de presos provisórios nas unidades prisionais. Nós que, juiz de vara criminal, a gente trabalha enxugando gelo, porque se nós liberamos, um exemplo, hoje 10 presos, amanhã chegam mais 10. Então, é uma luta diária. Nesta segunda-feira, o governador do estado, José Mello, reuniu representantes dos 3 poderes para discutir essa crise no sistema prisional. O encontro contou com a participação de membros das Secretarias de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Amazonas, do Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Comissão de Direitos Humanos da OAB. O governo do Amazonas apresentou as medidas que vêm sendo adotadas para solucionar as ocorrências no sistema prisional. Cuidamos de melhorar a segurança interna. A Polícia Militar ajudou no reforço das muralhas, está presente em todas as unidades prisionais, isso já inibe uma ação. Também foi colocada uma barreira na entrada do ramal, e aí só está entrando funcionários e advogados. A questão penitenciária, hoje ela é bem mais complexa do que foi anos atrás, e ela talvez seja a ponta mais complicada do nível da segurança pública, porque hoje essas duas questões precisam ser tratadas, combatidas em conjunto. As autoridades também debatem medidas alternativas e planos diferenciados para acabar com os conflitos nos presídios. O reforço de tropas federais solicitadas pelo governo do Amazonas deve chegar hoje à noite. Então nós precisamos realmente agora de um efetivo apenas para cuidar do sistema prisional, porque a Força Nacional ela tem essa característica, ela é uma tropa ostensiva, ela não é uma tropa de investigação, e vai vir, em paralelo a isso, ao pedido do governador também, uma equipe especializada do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, para avaliar os nossos protocolos, avaliar as nossas atitudes, dar sugestões. O Grupo Permanente de Gerenciamento de Crise do Sistema Prisional do Amazonas deve se reunir a cada 30 dias para avaliar as medidas que vão ser adotadas a partir de agora. Na madrugada desta segunda-feira, um grupo de assaltantes invadiu a garagem da empresa Vega, que atua no transporte coletivo de Manaus. Um suspeito foi preso pela polícia. O vídeo mostra a ação dos bandidos. Foram 15 minutos de tensão. Um grupo de 7 homens rendeu os funcionários desta empresa de transporte em busca de dinheiro. Eles pularam este muro por volta das 2 horas da manhã. Sem conseguir arrombar o cofre, eles chegaram a agredir com coronhadas alguns trabalhadores. Eles fugiram levando apenas objetos pessoais. Os policiais da 20ª SICOM foram acionados e conseguiram prender Yolando de Oliveira, acusado de participar do assalto. Ele é ex-funcionário da empresa Humanizare, responsável pela administração de 4 presídios no estado. Era ele quem dirigia o veículo usado no assalto. As investigações continuam para chegar até os outros envolvidos. Cerca de 30 policiais civis fizeram mais uma paralisação de advertência na manhã de hoje, em frente a um distrito integrado de polícia, localizado na zona norte de Manaus. A manifestação ocorreu em frente ao 6º Distrito Integrado de Polícia, que fica no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas informou que o protesto foi feito por entidades sindicais e que os trabalhos desempenhados nos Distritos Integrados de Polícia não foram afetados e estão funcionando normalmente. De acordo com o Sindicato dos Policiais do Amazonas, a paralisação deve acontecer até o dia 18 deste mês, quando em Assembleia Geral a categoria irá decidir se fará ou não uma paralisação geral por tempo indeterminado. Eles reivindicam um pagamento do escalonamento dos salários, que é o aumento concedido aos funcionários em 2014 e que deveria ser pago em 4 parcelas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado.
Em Manaus, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Carauari, o sol aparece entre nuvens com chuva fraca, mínima de 25 e a máxima não passa dos 30 graus. Em Envira, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica encoberto com pouca chuva, mínima de 25 e a máxima 28 graus. Janeiro é mês de férias escolares, época em que os pais ficam procurando atividades para fazer com os filhos. Para quem gosta de adrenalina, aí vão 2 dicas que o Band Cidade preparou para você. O barulho do ronco dos motores e as diversas sensações nos amantes do esporte. É show de bola, 100% adrenalina. Foi muito top! Uma das opções de lazer para o público manauara é o kart indoor. Aqui são 3.000 metros de área, 10 carros e muita velocidade num circuito fechado dentro do estacionamento de um shopping da cidade. Os karts chegam a 50 km por hora, mas apesar da adrenalina, eles afirmam que aqui a segurança é garantida. Antes de começar a pilotar, são passadas algumas normas. Emoção mesmo para quem já está acostumado. Já é a 3ª vez que eu venho, assim, é muito bom para se divertir com a família, com os amigos. É uma brincadeira, assim, digamos que excelente. Quem quer subir ao pódio se perde nas curvas para ficar em primeiro lugar. Um sistema de cronometragem identifica quem está à frente, idêntico aos dos pilotos profissionais. Nós funcionamos com um sistema de cronometragem que ele pega todos os tempos dos pilotos por intermédio de um sensor que fica colocado em cada kart. Isso que proporciona o piloto saber todas as informações do kart, só melhor volta, quantas voltas eles fizeram. Até quem fica na torcida já sente aquele frio na barriga. A gente fica naquela expectativa, torcendo para os nossos amigos, a gente acaba participando mesmo estando de fora. Durante as férias, o movimento aumentou 100%. Dependendo dos dias da semana, os preços variam entre R$ 25 e R$ 35 para correr durante 25 minutos. Quem prefere um outro tipo de adrenalina pode reunir os amigos nesta usina nuclear, um verdadeiro cenário de guerra. Esta franquia de tiros recebe atiradores profissionais e amadores, que para aliviar o estresse atiram de brincadeirinha. O esporte, na verdade, é para isso, né? Para descontrair, para no final de semana encontrar os amigos e acaba que todo o estresse durante a semana vai embora nos jogos, né? A ideia é trazer os jogos de videogame para a vida real. O cenário é totalmente adaptado para receber os atiradores. Essa arma aqui, por exemplo, a Glock, tem o mesmo peso e tamanho de uma arma de verdade. E o material utilizado é o mesmo de uma original. Essas aqui são as munições, esferas de plástico. Diversão garantida para quem gosta de desafios. Basta escolher o airsoft de preferência. Para quem não sabe, é um jogo que utiliza armas de pressão. E a partir daí é correr para os tiros. O espaço conta com 4 áreas. Tem estande de tiro comum com alvo de papel simples. E tem o preferido da galera, um duelo entre 2 participantes que disputam quem acerta mais rápido o alvo metálico. Para o gerente do espaço, as armas já não são mais vistas como algo negativo, já que por aqui frequentam militares, casais e famílias. A mentalidade da população brasileira vem mudando desde o Estatuto do Desarmamento, né? Onde a população mostrou claramente que era contra a proibição do comércio de armas e munições no país. E desde então essa mentalidade por parte da população vem mudando. Até quem já é atirador profissional busca o espaço para aliviar o estresse e aproveita para trazer a família junto. Todos podem travar duelos e quem sai ganhando? Só quem é bom de mira. Temos a possibilidade de evidenciar as nossas técnicas no manuseio, no tempo, mas também utilizar para o próprio corpo, né? Até o próprio descanso mesmo do corpo. Os preços variam entre R$ 25 e R$ 60. O espaço fica dentro de um mini shopping na zona centro-oeste da cidade. E agora o esporte. Osasco e São Caetano fizeram neste sábado em Manaus mais uma partida pela Superliga Feminina de Vôlei. E as meninas do Osasco levaram a melhor no duelo.
Manaus não tem nenhuma equipe na Superliga, mas isso não impede que os amantes do esporte torçam para a elite do voleibol nacional. No sábado, Osasco e São Caetano se enfrentaram na Arena Amadeu Teixeira e a cada ponto uma vibração. Dentro de quadra, um duelo acirrado. Do lado do Osasco, Dani Lins era quem comandava as jogadas. Do lado do São Caetano, Fernanda chamava a responsabilidade. O jogo até começou equilibrado, mas quando o time do Osasco começava a mostrar que iria massacrar o adversário, o treinador Ayrton Cabral pedia tempo. Apesar de ser o mandante do jogo, o São Caetano não conseguiu superar o Osasco, que venceu a partida por 3-0, com parciais de 25-16, 25-20 e 25-15. Com a vitória, o Osasco assume a vice-liderança da Superliga. A ponteira Gabi foi a melhor em quadra. É raro a gente jogar em um lugar que esteja bem quente, assim, bem difícil para respirar. Mas acho que a gente conseguiu ir bem, acho que apesar disso a gente teve um volume de jogo muito alto, muito bom. Então, o time voltou bem. A gente para 2 dias treinando aqui no calor, diferente do que a gente está acostumado. O time foi muito bem, a gente bloqueou, a gente sacou bem. Adaptação de ginásio, que é diferente do nosso, do grande. No dia 3 de fevereiro, o São Caetano volta a jogar em Manaus, dessa vez enfrentando o time do Rio de Janeiro. A equipe carioca é o time do técnico Bernardinho, que tem no elenco várias estrelas do vôlei mundial. Para tentar surpreender o líder do campeonato, o técnico Ayrton Cabral do São Caetano já faz planos. Hoje a gente foi em determinados momentos, mas essas oscilações a gente espera diminuir um pouquinho até lá com o jogo contra o Rexona. E depois começar a pensar no campeonato. O campeonato é até o Rexona e depois do Rexona. Vamos trabalhar forte para a gente poder fazer isso, minimizar os erros e a partir daí a gente conseguir fazer boas partidas. E neste fim de semana foi aberto oficialmente o Carnaval de Manaus com a chegada da boneca Camélia. A boneca gigante foi recebida com muito samba e foi prestigiada pelo prefeito de Manaus. No estilo baiano, mas com a cara do carnaval amazonense, Camélia chegou ao aeroporto Eduardo Gomes para receber as chaves da mão do prefeito Arthur Neto. Como é tradição todo ano, a boneca apareceu no saguão, com festa feita pela bateria da Escola de Samba Vitória Régia. E a cidade agora é dela. A cidade agora é dela. Ela que manda na cidade, que ela vem trazer a paz, vem trazer alegria, vem trazer a felicidade para todos nós. A festa é a prova da resistência do carnaval amazonense. A Camélia, desde o ano passado, foi considerada patrimônio imaterial do Amazonas. Todas as escolas de samba agora também terão acesso a recursos para as escolas de samba. E o carnaval, que já foi o segundo carnaval mais bonito do Brasil, tem cada vez mais ganhado força e atraído turistas para estarem aqui. Do aeroporto, a boneca seguiu para o Olímpico Clube, na zona centro-sul de Manaus, para dar continuidade à festa. Durante esta semana, a diretoria da Escola de Samba Império da Camélia vai se reunir para definir o samba-enredo. Será criada uma banca analisadora e, a partir daí, inscrições serão feitas para analisar os sambas concorrentes. O resultado será divulgado através de eliminatórias. Para o presidente da escola é sempre um momento histórico, já que a preparação para o carnaval começa assim que o desfile do ano anterior encerra. E ela simboliza também um pouco da nossa gente, o negro, o pardo, o branco. Então eu acho que ela é o símbolo máximo do nosso carnaval, que todos nós devemos prestigiar. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.